Brasil, Brasil. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que vira todos os dias. Vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Glória a Deus. A paz, Senhor, igreja. A paz, Senhor, igreja. Oh, glória a Deus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Mais uma noite abençoada. Mais um domingo na presença do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir isso? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais forte. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegamos até aqui porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Então convido você a desejar nessa noite se desligar de todo natural dessa terra. Se liga ao céu e ofereça a sua melhor adoração, ofereça o seu melhor louvor, ofereça o seu melhor culto, a sua melhor oferta, pois Ele é digno do melhor. Então convido você a desejar fechar os teus olhos, elevar os seus pensamentos aos céus, junto falarmos com Deus. Altíssimo Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade maravilhosa, Senhor, que é poder adentrar por estas portas com louvor em nossos lábios, com gratidão em nosso coração, para oferecer a este Deus tremendo, a este Deus real, a este Deus que tudo pode, faz, opera e realiza, na certeza que o Senhor já se faz presente neste lugar, na certeza que a presença do Teu Espírito Santo é real aqui nesta noite, pois a Tua palavra é verdade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, que o Senhor já se faz presente. Então, Pai amado, sem sombra de dúvida que o Senhor já está aqui no nosso meio. Então toda a adoração aqui nesta noite é para o Senhor, todo louvor aqui nesta noite é para o Senhor, cada glória, meu Pai, aqui nesta noite é para o Senhor, cada aleluia aqui nesta noite é para o Senhor. Tu és digno e merecedor de muito mais, de honra, de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. Tu és digno e merecedor. Recebe, Pai, recebe a nossa adoração e manifesta do Teu poder aqui nesta noite, Pai. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos, ó Deus, sempre Te adorar em espírito e em verdade, para que possamos, ó Pai, sempre nos alegrar em oferecer louvor ao Senhor, para que possamos, ó Pai, sempre nos alegrar em estar na Tua casa, para que possamos, meu Pai, sempre nos alegrar em servir ao Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, oferecer o melhor para o Senhor. Recebe, Pai, recebe a nossa adoração nesta noite, recebe o nosso culto, recebe a nossa oferta, manifesta a Tua glória aqui nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor habita em meio aos louvores. Senhor meu Deus, manifesta a Tua glória, meu Pai, em meio aos louvores que vamos entoar ao Senhor. Manifesta o Teu poder em meio a esses cânticos, meu Pai, que serão cantados para o Senhor, pois Tu és digno, meu Pai, de receber toda a glória aqui nessa noite. Pai querido, recebe e manifesta, Senhor, na Tua glória neste lugar.
lugar. É o que nós já te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Só os adoradores aplaudam Jesus bem forte. Só aqueles que vieram para adorar Jesus, só aqueles que vieram para bendizer o nome do Todo-Poderoso, aplauda Ele. Se você tem glória para Ele, entrega agora. Se você tem aleluia para Ele, entrega agora. Ele está neste lugar. A presença do nosso Deus é real aqui nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Bendiga o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor, em nome de Jesus. Toda a glória é tua, Pai. Aleluia, glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Tudo vem do Senhor, tudo está do Senhor. Vamos adorar a Ele nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Toda a adoração é somente para Ele nessa noite. Ele está neste lugar. Vamos lá. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Senhor. por ti vou caminhar. Tu és a direção, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã. novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, a ti, Senhor, ti eu vou clamar. Pois tudo vem, Senhor, tudo. Pois tudo vem de ti, Vem do alto céu e tudo está em ti. pra nos abençoar. Por ti vou caminhar. Tu és a direção Tu és a direção, e o sol. o sol a me guiar. Tudo, Tudo pode passar. teu amor, Jamais me deixará. sempre Sempre há de existir novo amanhã. preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo. Rendo aos teus pés. Do que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços. Onde encontro meu refúgio, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços. Onde encontro, Pai, meu refúgio é Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Você pode declarar isso nessa noite,
Jesus, 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 Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Declarei Ele nessa noite: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para te adorar, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, 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 Jesus. Eis-me aqui, Senhor, Jesus. Oh, yeah. Eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo. Declarei Ele. Se rende a Ele. É noite de adorar. É noite de adorar, é noite de exaltar. O Todo-Poderoso está nesse lugar, adora Ele. Eu me lanço, Pai, o de encontro, somente nele, somente nele. Oh, eu me rendo. Aleluia. Pai, pra viver, eu me lanço, Pai. Oh, yeah. Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh. Vamos aplaudir Jesus bem forte nessa noite. Aplauda Ele, começa a aplaudir. Começa a aplaudir Jesus. Eita glória, Ele está nesse lugar. O digno de ser adorado está nesse lugar. O digno de ser exaltado está neste lugar. Oh, 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 oh. Eis-me aqui para te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Adora Ele. Aleluia, Deus habita em meio aos louvores. Quem crê nisso? Aleluia, em meio aos louvores que Ele pode curar, em meio aos louvores que Ele pode libertar, em meio aos louvores que Ele pode abrir portas, em meio aos louvores que Ele pode restaurar, em meio aos louvores que Ele pode operar milagre nessa noite. Eita glória, porque aonde a presença do Senhor está, não tem como não acontecer o milagre, não tem como não acontecer a cura, não tem como não acontecer a libertação aonde Jesus está. Aleluia, Ele está aqui, Ele está nesse lugar para abençoar. Adora Ele, Ele está aqui nesse lugar para te curar. Aleluia, Ele já está curando aqui nesta noite, já está derramando unção neste lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, oh. Nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que onde Jesus está havia uma grande multidão, porque todos ali estavam esperando o milagre de Jesus. Todos ali estavam esperando uma cura. Alguns ali estavam esperando, aquele cego não enxergava, ele estava esperando Jesus tocar para ele enxergar. Aleluia, e cada um de nós adentramos aqui nesta noite também com uma necessidade. Entramos aqui nessa noite para adorar, mas também com uma necessidade. E é em meio a esta adoração que Deus pode mudar todas as coisas. É em meio a esta adoração que Ele pode operar um grande milagre aqui nessa noite. Quem crê nisso, aplauda Jesus bem forte. Aplauda Ele, porque é Ele que opera milagre, é Ele que opera cura, é Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que é digno e merecedor de muito mais. Venha o teu reino, faça a tua vontade, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor.
que o teu nome seja mantido santo. Venha, Venha o teu reino. dá-nos hoje Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa, Senhor, Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. não nos deixe cair em quê? Em provações severas, Mas livra, Pai, livra-nos do mal. venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Toda honra, toda glória é tua, Jesus. Toda honra, toda glória é tua, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Oh, nosso Pai, nosso Pai, o quê? Que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino, dá-nos hoje, Pai, dá-nos hoje o quê? o alimento necessário para viver, O pão de cada dia. Perdoa, Senhor, perdoa os erros que temos cometido. Aleluia. Como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair Senhor, em provações severas. para livrar. Mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha, Pai, assim na terra como no céu, meu Deus. Oh, Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Jesus. Oh, meu Santo. Aleluia, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Deus, na tua casa, Pai, para bendizermos o teu nome, Jesus. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória São teus para sempre. declare ao Senhor, porque o reino, o poder e a glória é do Senhor para sempre. São teus para sempre. Aleluia, Jesus. Porque o reino, o poder, a glória são teus para sempre. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Só Ele é digno. Oh, aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Esta próxima canção, ela diz: eu me prostro aos seus pés, eu me rendo a quem tu és, me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, santo, santo és o Senhor, poderoso, poderoso. Nós não estamos adorando um Deus qualquer. Nós não estamos adorando um Deus pequeno. Nós não estamos adorando um Deus de quadro. Nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele está aqui nesta noite para receber a minha, a tua, a nossa adoração. Você pode aplaudir mais forte a Jesus? Glórias a ti, Pai. Bendiga o nome dele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória, 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 glória a Deus! Obrigado, Jesus. A ti, Glória a Deus! Santo tu és, meu Deus amado. Aleluia. Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a quem tu és, me aproximo em temor, atraído por teu amor.
vir. Glorioso, glorioso. Toda honra, toda glória é para Jesus. Toda adoração é para Jesus. Toda exaltação é para Jesus. Todo louvor é para Jesus. Oh, cada glória é para Ele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, declara Ele nessa noite. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso, que era e há de vir. Que era e há de vir. Que era e há de vir. Glorioso, glorioso. Que era, que era e há de vir. Aleluia, declarei. Que era e há de vir. Que era e há de vir. Glorioso, glorioso. Começa a aplaudir Jesus bem forte, bem forte. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça de Deus continue sobre a nossa vida. Estamos adorando a Deus nesse culto da família. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, te damos graça por esta noite, pela vida dos meus irmãos, pela tua palavra que vai ser ministrada. Que teu Espírito Santo possa nos revelar a tua palavra, no nome de Jesus. Que meus irmãos possam ser abençoados, renovados e transformados pelo teu poder e para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, verso 33, diz, o Senhor Jesus está falando sobre parábolas, e ele diz o seguinte, no capítulo 13, verso 33. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Nós vamos falar, o reino de Deus é comparado ao fermento nesta noite, né? Muitos costumam considerar o fermento como algo negativo. Porém, aqui nesse versículo, Jesus faz uma apologia do reino de Deus, comparando-o ao fermento. Nós vamos tirar algumas proveito dessa passagem, alguns pontos positivos para a nossa vida
comparando o reino de Deus com o fermento. O fermento guardado nada vale. O fermento guardado lá no armário nada vale. Não serve para nada. Não é? O crente que nada faz para o Senhor não pode brilhar nem na igreja, nem nesse mundo. Assim como o fermento, se ele ficar lá dentro do seu armário, ficar lá no potinho, lá dentro trancado, ele não vai servir para nada, não vai ser útil para nada. Assim também o crente que nada faz para o Senhor, ele não pode brilhar nem na igreja, né? Porque ele poderia ser um instrumento do Senhor dentro do templo, trabalhando no templo, e também lá no mundão, lá no mundo. Jesus recomendou o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Mateus capítulo 5, verso 16. Paulo falou o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como astro no mundo. Filipenses capítulo 2 e o verso é 15. Então, para que o crente possa sair para fazer a obra de Deus, ele vai ser como esta luz que vai resplandecer diante dos homens. E aí eles verão as boas obras desse crente, o testemunho desse crente, a maneira desse crente trabalhar, a forma dele ser um discípulo de Jesus. Diz que quando aquele que serve a Deus, aquela que serve a Deus fizer isso, diz que Jesus está dizendo que a luz vai resplandecer e através das boas obras. E aí o que vai acontecer? Eles vão glorificar a Deus. Jesus disse que eles vão glorificar ao Pai que está nos céus. Então é preciso nós sairmos do nosso comodismo, é preciso nós sairmos da nossa quietude, né? E resplandecer, e fazer a obra de Deus, e ser instrumentos de Deus, e fazer coisas para o reino de Deus, através da palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos conduzir, e aí nós vamos resplandecer como luz neste mundo. E aí o que vai acontecer? Quando o crente testemunhar de Jesus, né? Vamos supor que você ore pelos enfermos, tenha uma conduta fiel, seja conselheiro das pessoas, conduza almas ao reino de Deus, aí a sua luz vai resplandecer, as suas boas obras vai glorificar a Deus, e esse povo vai glorificar a Deus através da sua vida. Mateus fala a respeito disso. Paulo fala aos filipenses também da mesma forma, do mesmo jeito, que esse crente vai ser irrepreensível, que essa mulher cristã vai ser irrepreensível, não é? Vai ser uma pessoa que sincera, filhos de Deus inculpável, né? Que não leva a culpa, que não faz as coisas erradas, que não escandaliza o nome do Senhor, né? No meio de uma geração perversa, né? No meio de um povo perverso, no meio das trevas, no meio da escuridão, né? E aí Paulo está dizendo que no qual resplandecereis como astros do mundo, como uma estrela na noite, né? Você olha à noite, está escura, você olha para o céu, você vê a estrela, você olha a lua quando ela está cheia, está linda, ela resplandece no meio daquela escuridão. Assim o crente,
assim a mulher cristã, o homem cristão, ele vai resplandecer no meio dessa geração perversa, no meio desse povo que não são sinceros, um povo que são repreensíveis. Né? Mas esse crente, essa mulher, é aconselhado que ele seja irrepreensível, que ande na presença de Deus, que sirva a Deus, que viva segundo a palavra de Deus para que possa resplandecer. Então, o fermento guardado para nada serve, não serve para nada. Assim como o crente que não faz nada, não serve para nada nesse sentido. Não dá para, as pessoas não vão glorificar a Deus, ele não vai resplandecer no meio das trevas, ele não vai resplandecer no meio de um povo repreensível, de um povo que precisa ser salvo, né? Ele não vai aparecer como os filhos inculpáveis, né? No meio de uma geração perversa, seja onde esse crente estiver, seja onde essa mulher, esse homem que serve a Deus, esse moço que serve a Deus, essa moça que serve a Deus estiver, ele vai resplandecer, seja no meio da família, seja na faculdade onde ele estuda, seja no trabalho, seja no ônibus, seja no metrô, seja na rua, seja no mercado, em qualquer lugar que ele estiver, as boas obras vão aparecer. Por quê? Porque ele é irrepreensível e ele vai ser uma pessoa que vai ser sincero, com fidelidade e verdade, né? E a luz dele vai resplandecer nesse meio. Então, quando o homem e a mulher, né? Ele testemunha de Jesus, ele pratica a palavra do Senhor, então não dá para esconder, não tem como esconder. Então, o fermento guardado para nada vale. O crente que simplesmente com a boca fechada, que não testemunha de Jesus, que não fala do amor de Jesus, também não serve para um mundo incorruptível. O crente com a vida incorruptível, viver num mundo em corrupção, onde os homens não são verdadeiros. Uma pessoa, como é que eles vão saber se ela é sincera, se ela não tem atitude, se ela não age, né? Se ela não testemunha de Jesus, se ela não vive para Jesus? Então, Jesus está falando a respeito do fermento guardado, que nada vale, para nada serve. E o fermento também não se intimida pelo tamanho da massa. É interessante, você pega lá o potinho de fermento, você tem uma mesa com massa, você coloca lá, o fermento não se intimida com isso. Da mesma forma, o crente não deve ficar intimidado com a grande quantidade de pecadores ao seu redor, que agem juntos no mesmo local. Então, é a mesma coisa, você está mas só eu sou crente naquela empresa, no meio de 100 pessoas, só eu sou crente. Você não deve se intimidar com isso. O fermento não se intimida com o tamanho da massa. Ele vai agir, né? Ele vai ser útil naquela massa. Então você está lá no meio daquelas 100 pessoas que não têm Jesus, você está lá no meio naquela empresa onde não tem Jesus, você está lá naquela família que não tem Jesus, você vai resplandecer como luz, como manda a palavra, como a palavra ensina, né? Resplandecer como astros desse mundo. No meio de um povo corrupto, você vai ser incorruptível. No meio de um povo que não é sincero, você vai agir com sinceridade. No meio de um povo que só fala mentira, mas você vai falar a verdade, a sua luz vai resplandecer. Então, não se intimide, né? Nesse local, nessa morada, nesse trabalho, onde você estuda. Não se intimide, porque a maioria são pessoas que não servem a Deus, não andam na presença de Deus, não praticam a palavra. Até aqueles que se dizem cristãos e não praticam a palavra de Deus. Então, nós precisamos Por quê? Porque o fermento ele não é intimidado pelo tamanho da massa, mas tem poder para influenciar toda a massa, né? Você bota a massa, o fermento daquela massa pode ser o tamanho que for, ele influencia, ele dá crescimento. Então, você não vai se intimidar numa família que é enorme, que não tem Jesus, no meio de uma empresa, né, que não andam na presença de Deus. Você não vai ficar intimidado pela quantidade de pecadores. Mas são todo mundo pecadores, são ruins,
Não, você está ali, você tem o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor na sua vida, você vai ser instrumento do Senhor e você vai resplandecer no meio desses pecadores. Então nós temos que aprender com a palavra, que a palavra diz o seguinte, que maior é aquele, 1 João capítulo 4, verso 4, diz que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem está em você? O Espírito Santo. Então ele é maior do que as trevas, ele é maior do que o príncipe desse mundo, não é? Porque ele é aquele que Jesus disse que ia enviar para consolar, para te ensinar, para te orientar, para te usar como instrumento na mão do Senhor. Então nós temos que aprender isso, não se intimide. Não se intimide porque você está no meio. Não, pastor, lá eles não conhecem Jesus, é um monte de gente, só falam piada, só isso. Mas você é servo do Senhor, você vai ser instrumento do Senhor. Então, nesta noite, aprenda isso, aprenda que o fermento não se intimida com o tamanho da massa. Estamos falando que o reino de Deus é comparado ao fermento. Jesus falou lá que ele vai crescer. O reino de Deus vai crescer através do seu testemunho, através da sua vida, você pregando o Evangelho, falando do grande amor de Deus, da bondade de Deus, que Deus veio salvá-los, que deu o seu Filho para eles. Então você vai ser instrumento de Deus. Deus escolheu você para ser instrumento dele. O fermento não é influenciado pela massa. A massa não influencia o fermento, é diferente, né? Podemos citar alguns personagens da Bíblia que influenciaram uma nação e um exército inteiro agindo corajosamente como o fermento que atua sobre a massa. Da mesma forma que o fermento atua sobre a massa, nós temos aqui, vamos falar de homens que influenciaram, né? Influenciaram a nação, influenciaram um exército, né? E agindo corajosamente. Então você haja, tenha o espírito ousado, o Espírito de Deus na sua vida, você vai ser ousado para falar do grande amor de Deus, não se preocupando, como nós vamos ver aqui, olha, Davi é um tipo de fermento que influenciou o exército de Israel e os filisteus ao impor a sua coragem e determinação, não é? O exército de Israel estava lá todo com medo, influenciado, né? Pelo temor, pelo medo daquele gigante, daquele Golias, e ele ameaçava todos aqueles dias, chamando, não tem homem aí, não tem guerreiro para vir lutar comigo, e aquele povo com medo. Mas Davi, ele não se influenciou por aquele exército, ele não teve medo, porque era o maior que estava nele. Quem estava nele? O Senhor dos exércitos. Ele entrou lá e derrotou aquele Golias. Não é? Você já conhece a história, como é que ele derrotou Golias. Então, ele não teve medo, não se deixou influenciar pelo medo, pelo exército. Então, nesta noite, você é escolhido de Deus, você é chamado do Senhor, não tenha medo. Você foi chamado para influenciar a massa, os exércitos, onde você está. Não tenha medo. Davi foi um deles. Outro foi o profeta Elias, que é esse tipo de fermento, ele influenciou os 400 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, e a todo Israel, demonstrando o poder de Deus. Você conhece a história, né? Elias ali no monte, falando da grandeza do Senhor, falando que ele era servo do Senhor, ele não se intimidou com aqueles falsos profetas. Que nesta noite você não venha se intimidar com as falsas profecias, que você não venha se intimidar, mesmo que seja uma multidão que vai levantar contra você. Você é instrumento de Deus e é maior aquele que está em você, o Espírito de Deus. Você vai vencer assim como Elias venceu. E de outro é Gideão e os 300 homens. Esse tipo de fermento causou grande influência e trouxe a libertação a Israel quando derrotou um numeroso exército de 135 mil midianitas. Olha só,
Gideão é escolhido pelo Senhor, e ele está lá com 300 homens, e ele vai ser instrumento do Senhor. Ele não teve medo, ele influenciou, ele não teve medo da massa, ele não foi influenciado, por 130, olha, em 300, ele não foi influenciado por 135 mil homens, soldados. Ele ganhou a batalha no nome do Senhor. Deus usou a vida daqueles 300 e eles derrotaram todos aqueles medianitas e livrou Israel. Então não tenha medo, você foi chamado para influenciar. Não seja covarde, não seja medroso, não recue. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O outro foi o profeta Daniel. Esse tipo de fermento influenciou na Babilônia. Por quê? Porque ele decidiu não se contaminar com as iguarias servidas no palácio do rei Nabucodonosor. Então Daniel, jovem, ele resolve não participar daquela mesa, da comida do rei. Você já imaginou rejeitar uma mesa de um rei, onde tinha melhor comida para se alimentar de legumes? Mas ele preferiu servir ao Senhor, adorar ao Senhor, obedecer ao Senhor, e ele influenciou todo aquele reinado com a sua vida. Que você possa ser uma pessoa que influencie sua família, que o Espírito de Deus esteja na sua vida, você seja um instrumento do Senhor para levar sua família a Jesus, para levar os seus colegas de trabalho a Jesus, para levar até aquelas pessoas que pecam que deliberadamente, né? Que você não tenha medo, porque é maior aquele que está em você, e quem está em você é o Senhor Jesus, hein? Então, Paulo, ele ainda fala lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você vê um lugar, tem muito só pecador, é pecador, fizeram isso, fez isso, o homem fez isso, fez isso. A graça de Deus vem e é maior do que aquele pecado cometido. Se a pessoa recebe Jesus, glória a Deus, o nome de Jesus é exaltado. Então que nesta noite você possa ser cheio do Espírito de Deus, ser cheio da graça de Deus, sabe, influenciar. O fermento não é influenciado pela massa. O cristão não é influenciado pelo mundo. O cristão não é influenciado pelos escarnecedores, nem se assenta na roda dos pecadores. O cristão, ele é aquele que influencia, isto é, a luz do Espírito de Deus, a palavra de Deus brilha na vida dele, e ele vai se destacar no meio dessas pessoas, no meio desta família, no meio desta empresa, lá na faculdade, onde quer que você esteja, você será um instrumento de Deus. A massa nunca influencia o fermento, mas o fermento muda a massa, né? A senhora que faz bolo aí sabe disso. Quando lida com o fermento é que muda a massa. Quer dizer o seguinte, Jesus comparou como fermento que vai influenciar. Não o fermento ruim, mas o fermento bom que vai influenciar toda a massa, né? Então, que nesta noite você aprenda, a exemplo desses heróis da Bíblia, também devemos influenciar as pessoas próximas, porque assim nós lemos nas Escrituras. O que nós lemos? Lemos o seguinte em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, entendeu? Então nós nesta noite estamos aprendendo que nós fomos chamados para influenciar, não para ser influenciado, sermos imitadores de Cristo, e Jesus vai resplandecer a sua luz na sua vida, na minha vida, na nossa vida, e o nome dele será glorificado. Então, o fermento não é influenciado pela massa. Então, não deixe os pecadores,
não deixe os corruptos, não permita que os mentirosos te influenciem. Você foi chamado para influenciar as pessoas através do nome glorioso de Jesus, através da palavra de Deus que habita em você, e você é instrumento de Deus. O fermento, ele precisa estar na massa para impactar. Olha que coisa. Então você precisa estar naquele lugar, não tem como. Entendeu? Então, o fermento só é ativado por meio da intensidade, da pressão. Então, você vê como é que é colocado o fermento? Ela não coloca e fica lá. Então a mulher vai, bate, força, trabalha na massa, faz aquela coisa toda. Para quê? Para que ele faça aquilo que ele foi para produzir, né? Então nós vamos ver o exemplo de Paulo. Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, isto é, pressão, do jeito que a mulher pressiona ali a massa com o fermento para ele crescer, para ele ficar pronto para fazer o bolo ou fazer o pão, Paulo está dizendo que as lutas que vêm na minha vida e as lutas que vêm na sua vida, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 17. Então a pressão que vem sobre a nossa vida não é para nós desviarmos. Não, de forma nenhuma. É um peso de glória. Por quê? Porque a graça de Deus está na nossa vida, porque a glória de Deus está na nossa vida. E ele ainda em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Pressão. Então, o crente sofre pressão, mas é para ele brilhar, não é para desistir, não é para desanimar. Essa angústia, essa aflição que vem sobre a minha vida, a sua tribulação que vem sobre a sua vida, as pressões da vida que vem, não é para nós desistirmos, é para nós continuarmos firmes, honrando o nome do Senhor. Então, perplexos, então ficamos perseguidos, né? Ele fala, mas não desanimados, perseguidos, que é outra pressão, mas não desamparados, pressão de novo, abatidos, mas não destruídos. Então a pressão vem, essas coisas vêm sobre a nossa vida, mas para a gente continuar firme, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu espero que nesta noite você esteja tendo ânimo aí para fazer a obra do Senhor, para testemunhar de Jesus, para obedecer a palavra do Senhor, para andar na presença do Senhor, queridos. Nós, a gente fica desanimado, fugimos, recuamos. Nesta noite, em tudo somos atribulados. Olha o que ele está dizendo, em tudo. Então, é toda a situação. É marido, é filho, é às vezes no trabalho, é às vezes com os colegas de trabalho, é às vezes a situação lá onde estudamos, a situação que surge do dia a dia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque o Senhor é aquele que nos dá paz, o Senhor é aquele que nos dá a graça. Então nós somos pressionados todo dia, no nosso dia a dia, nossas lutas, temos pressão, vem a perplexidade, as coisas que vêm para nos atingir, nos deixa perplexos daquilo. Nossa, mas como isso acontece? É pressão que vem sobre a nossa vida, mas fique firme que o Senhor está na sua vida. Você foi escolhido para ser um evangelista, para ministrar a palavra do Senhor, para orar, para expulsar demônios em nome de Jesus, para ser vitorioso. Você nasceu para vencer. Ele está dizendo assim, mas não desanimado. Então vem essa coisa toda que surge, nós não vamos desanimar. Nós também perseguidos, pressão de novo, mas não desamparados. Então somos perseguidos, mas não desamparados. O Senhor está conosco. O Senhor está na nossa vida, o Senhor está nos sustentando, o Senhor está à nossa frente. Ele é o nosso escudo e Ele é a nossa fortaleza. E Ele continua dizendo lá, mas não desamparados, a pressão, abatidos, mas não destruídos. Nos abate, às vezes a luta é tão grande, a pressão é tão grande, que nos abate, que vem para nos, mas não destruído. Nós continuamos em pé, porque o Senhor é que nos sustenta. Esse Senhor que te sustenta, você levante nesta noite e resplandeça como luz no meio dessa luta toda, no meio dessa tribulação, no meio dessa situação aí que você está enfrentando, no meio das barreiras que tem surgido na sua vida. Levante firme, você vai resplandecer
como uma estrela, aleluia, e você vai glorificar a Deus. Paulo continua falando no capítulo 5 e o verso 3 a 5, e não somos isto, mas também nos gloriamos na tribulação. Pressão de novo, tribulação vem, somos atribulados, vem a tribulação, então o que acontece ali? Nós nos gloriamos. Glória a Deus, nós damos glória a Deus. Por quê? Por causa dessa pressão que vem, nós estamos passando isso porque somos servos do Senhor, porque estamos servindo a Deus, porque estamos andando com retidão, porque somos fiéis a Deus, que amamos a palavra do Senhor, porque ficamos na presença dEle. Guarde isso no seu coração, não deixe o inferno se levantar contra a sua vida, não seja enganado por Satanás. Então essa pressão vem, sabendo que a tribulação produz paciência. Olha só que coisa interessante, a tribulação vem para nos dar paciência, para nos dar temperança, para nos dar domínio próprio, para nós dominarmos a situação. Você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo está na sua vida. Aproveite isso enquanto você estiver na terra e sirva ao Senhor. Deus te deu talentos para você trabalhar na obra dele. Então, e a paciência, a experiência. Então, a paciência vem e você vai adquirir experiência, O domínio próprio vem, você vai vencer nas tribulações que vem sobre a sua vida, porque ela vai produzir a paciência, o domínio próprio, a perseverança. Você vai ficar firme, não é para desanimar, não é para sair fora do Senhor, ficar firme. Isso é pressão, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. Então a experiência nos traz esperança, A experiência que nós vamos ganhando com essas lutas, nas batalhas, traz a esperança. A esperança do quê? Que Jesus virá, que Ele virá nos buscar, que Ele vai nos fortalecer, que Ele vai nos dar vitória, Essa é a nossa esperança, que nós vamos sair dessa situação, e vencedor, não derrotados, Então, o verso 5, e a esperança não traz confusão, a esperança não traz confusão. Nós não somos confusos, sabemos que Jesus vai voltar, sabemos que Jesus vai vir buscar a sua igreja, sabemos que Jesus nos escolheu, sabemos que Jesus nos chamou, somos dele, pertencemos a Ele. Então, nesta noite, querido, aproveite e fique firme na presença do Senhor. Então é isso que nós estamos aprendendo nesta noite, que o fermento precisa estar na massa para impactar. Você precisa estar no meio dessa luta. Essa luta está acontecendo para a glória de Deus, sabe? Essa situação que você está enfrentando é para a glória de Deus. Você vai impactar essas pessoas com a graça de Deus na sua vida, que está na sua vida, sabe? A luz de Deus que está na sua vida, e você vai produzir isso que Paulo está dizendo. Nós somos atribulados, mas não angustiados. Pressão, somos perplexos, mas pressão, mas não desanimados. A gente não desanima, a gente continua firme. Eles olham para você, como é que ele continua? Como é que ele continua? Por causa do Senhor que está, o maior que está conosco. Como diz João, nós temos um Deus vivo, que é o nosso general. O nosso general é Cristo, o nosso general está na nossa frente. Aprenda isso nesta noite, Paulo continua falando que nós somos lá, não desamparados, somos perseguidos, mas não desamparados. A pressão vem, abatidos, mas não destruídos. Então nós não somos destruídos, nós pertencemos a Deus. Há uma eternidade te esperando. Jesus virá te buscar. Fique firme, levante a sua cabeça, resplandeça no nome do Senhor Jesus, Então nós vamos passar por essa situação. A tribulação que nos veio Paulo está dizendo, olha, a tribulação que nos veio na Ásia, de modo tal que até da vida desesperamos. Veio pressão sobre ele, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Sabe o que veio sobre eles? Eles estavam na Ásia, veio lá a luta, a batalha, veio a perseguição, veio tudo contra eles, a pressão veio, mas ele não se desesperou, eles não se desesperaram, para que eles confiassem em Deus, não confiassem. Sabe por que as lutas vêm? Sabe por que as coisas vêm sobre a nossa vida? Para nós não confiarmos em nós mesmos. Nós temos um pastor que está na nossa frente, ele cuida de nós, ele nos guia. Então nesta
noite, aprenda isso. A palavra do Senhor é verdade, e verdade que liberta. Paulo está nos ensinando, nós estamos aprendendo que o fermento precisa estar na massa para impactar. Sem fermento a massa não cresce. Aleluia! O reino de Deus. Você é chamado como fermento para que o reino de Deus cresça na terra, para que a graça de Deus estabeleça na terra, para que o poder de Deus se estabeleça na sua família, para que as vidas sejam libertas e transformadas. O poder de Deus usando a sua vida, você vai ser usado como esse fermento para impactar a massa. Nesta noite que eu e você possamos aprender disso, né? Nós falamos sobre isso, que Paulo naquela pressão, para que não confiasse nele mesmo, mas em Deus. Ele está falando isso em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e verso 9. E 2 Coríntios capítulo 7, versos 5 e 6, ele diz: quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Aleluia! Olha, ele diz que quando chegou na Macedônia, porque ele tinha que atravessar para ir ajudar os irmãos em Macedônia, ele diz que a carne dele, eles não tiveram descanso, eles não tiveram repouso. Por fora, combatentes, pressão, a pressão veio contra eles, temores por dentro, por fora era a pressão. Lógico, estão pressionando, estão querendo destruir, estão perseguindo, é prisão, é tanta coisa que vem sobre a vida deles. E agora e por dentro veio os temores, né? O temor veio por dentro, a pressão veio, temores por dentro. Mas aí Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Ele diz que a graça dele te bastava. Porque o poder, quando ele está orando, quando ele está clamando, quando ele está suplicando a Deus, aí ele diz, Deus vem para ele e diz: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, isto é, na pressão que você está enfrentando. Deixa eu dizer para você nesta noite, a pressão que você está enfrentando, por dentro, né, que vem, por fora, né, vem a pressão, por dentro os temores, o medo que vem sobre você, mas fique firme, porque a graça de Deus, ela está sobre a sua vida. A graça de Deus não vai te abandonar, aleluia. E a graça de Deus é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que nos dá graça, que nos fortalece. Aprenda isso nesta noite. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A pressão vem, mas a graça de Deus te basta. É a graça de Deus. Continue firme, levante a cabeça, resplandeça como luz, testemunhe do Jesus, exalte o nome do Senhor. Você tem o privilégio de ser chamado filho de Deus. Ele te escolheu no meio dessa geração perversa, no meio de toda a sua casa Ele te escolheu, no meio de toda a sua família Ele te escolheu, no meio de todo esse pessoal que você mora aí, Ele te escolheu, Deus te escolheu. E Ele diz que o poder dEle vem sobre a sua fraqueza, isso é, quando você estiver pressionado, que você não vai ter saída, Ele abre a porta, porque Ele é o Deus que abre porta, não tem porta, e Ele diz que o poder dEle se apresenta na hora da fraqueza, isto é, na hora da pressão, na hora da dor, na hora da tribulação, o poder de Deus virá para te livrar, para estar na sua vida. E aí ele continua falando, só que agora ele fala lá com Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 11, ele está falando de novo, estou falando sobre o fermento que influencia a massa. Você foi chamado para influenciar, não é para ser igual, mas para ser instrumento de Deus, para ser vaso de Deus. Ele diz lá, olha, perseguições e aflições, pressão de novo, né? Tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listras, e o Senhor de todas me livrou. Ele está falando que ele enfrentou toda essa situação, ele está falando que ele enfrentou todas essas lutas e o Senhor os livrou. O Deus que livrou Paulo vai livrar você também, acredite, o Deus que livrou este homem, protegeu e cuidou dele, vai cuidar de você, ele vai te abençoar, vai te livrar. Paulo diz que ele enfrentou tudo isso, mas o Senhor os livrou de
todas. O Senhor vai livrar você. Confie nele, acredite nele, confie na palavra dele, que ele é maravilhoso. Vamos chamar Jesus para dar um depoimento. Olha o que ele diz, olha o que Jesus diz. João capítulo 15, verso 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, estamos chamando Jesus aqui para dar uma palavra para você nesta noite. Ele está dizendo, se o mundo vos aborrece, pressão, é pressão sobre a sua vida. O mundo está te aborrecendo, a família está te obedecendo, seu marido está te aborrecendo, sua esposa está te aborrecendo, seus filhos, porque você é cristão, porque você serve a Deus, porque você ama o Senhor, que você está na presença dEle, que você vai brilhar como luz, você está brilhando. Então, olha, se o mundo vos aborrece, pressão, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Olha aí, entendeu? Primeiro do que você. Você não é o primeiro. Jesus foi aquele que foi aborrecido pelo mundo. O mundo o aborreceu, o mundo o maltratou, o mundo feriu, o mundo veio sobre ele, aconteceu com ele. E nós somos discípulos dele, você é discípulo dele, vai acontecer conosco do mesmo jeito. E ele continua falando aqui, ó, Mateus capítulo 5, verso 11, mas bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, pressão. Olha o que ele está dizendo, você é feliz, você é afortunado, você é abençoado. Ele está dizendo, olha, se o mundo vos aborrece, bem-aventurados sois. Se o mundo vos aborrece, não tenha medo, porque ele aborreceu a mim primeiro. Então, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, entendeu? Ficar cometendo injúria, mentindo, né? Perseguindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Você é feliz quando isso acontece. Não seja julgado como malfeitor, não seja julgado por mau testemunho, mas que você possa obedecer à palavra do Senhor, que você possa viver para o Senhor, que você possa estar na presença do Senhor. Jesus está dizendo que você é bem-aventurado, você é afortunado, porque você está passando isso por causa do nome dEle. Não é porque você é bonzinho, mas por causa que você testemunha da grandeza dEle, do poder dEle, da glória dEle. Você é o fermento que foi chamado para influenciar. Ele é fermento, só é ativado no meio do calor da pressão, né? O calor da pressão, o fermento veio impactar a massa. No calor da pressão, aleluia, o fermento é ativado, ele é ativo. Quer dizer o seguinte, você vai ser ativo no meio da pressão. Estão te perseguindo, estão mentindo, seja ativo, busque ao Senhor, continue falando do Senhor, continue testemunhando da grandeza de Deus, do poder de Deus, seja instrumento de Deus, aleluia. Agora tem outra frase muito interessante, o fermento nunca poderá ser tirado da massa, não tem como. Aleluia, vamos aprender isso. Podemos mudar de lugar, mas a nossa influência permanece por onde passarmos. Então, por onde você passa, você deixa a sua marca. Qual é a sua marca? A marca de Cristo, de crente fiel, de crente que ama a Deus, que anda na presença de Deus, que testemunha da grandeza de Deus, ganhador de almas, que ora pelas pessoas, que expulsa demônios no nome de Jesus, que pratica o bem, que é sincero, que é verdade, que anda na verdade, na sinceridade. Então, o fermento nunca poderá ser tirado da massa. Não tem como, porque senão a massa não cresce. É a mesma coisa, o bolo não vai ser pronto, não vai ficar pronto. Então, nesta noite que você possa aprender da palavra, você vai ficar firme, você pode mudar de lugar, você pode sair para outros lugares, você pode mudar de cidade, você pode trocar de empresa, mas a sua influência permanece aonde você passou. Se você testemunhou de Jesus, se você andou na presença de Jesus, se você agiu como igreja, foi fiel ao Senhor,
eles vão sempre lembrar de você. A sua influência ficou. Você deixa a sua marca, que você deixe a marca de cristão, aonde você passa, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Guarde isso, isso é importantíssimo para a sua vida. E você tenha ânimo, como disse Jesus. O fermento também possui múltiplas funções. Aleluia! O fermento tem múltiplas funções. Alivia o mal-estar, alivia a azia. Olha só, fermento serve para isso também. Está passando mal, você faz lá o fermento. Fermento alivia o mal-estar, o fermento elimina a azia, o fermento ameniza a má digestão. Olha só, atua como remédio em queimaduras e é um ótimo produto utilizado para a limpeza de pele. Sabia? Você pensou que o fermento só servia para bolo? Só para lá na massa? É? Então ele serve também para limpeza dos cabelos e para picadas de abelha também. Olha a utilidade, quer dizer, o fermento aqui é de 1001 utilidade. Você também, como cristão, é de 1001 utilidade. Assim também acontece com a igreja de Cristo. Ela não podemos exercer uma única função no reino de Deus. No reino de Deus nós não temos uma função. Nós somos que nem esse fermento aqui. Entendeu? Nós somos dessa forma. Olha só o que diz. Obreiro fermento desempenha inúmeras funções no reino. Você não sabia disso, né? Você não sabia que o fermento servia para todas essas coisas, né? Deixa eu repetir que o fermento não serve só para isso, né? O fermento tem múltiplas funções. Você como crente cristão, que você não é só pregador da palavra, você só não anuncia as boas novas, você ora, você ajuda as pessoas, você estende as mãos ao caído, você é um cidadão do céu, é embaixador de Cristo. Olha que coisa maravilhosa que é você como igreja do Senhor. Então o fermento, ele alivia o mal-estar, ele elimina a azia, ele ameniza a má digestão. O fermento, ele atua como remédio em queimaduras. Olha só, que coisa extraordinária, né? E é um ótimo produto utilizado para limpeza de pele, limpeza de cabelo e para as picadas, até picada de abelha. Aleluia! Assim também acontece com a igreja de Cristo. Aleluia! Ela exerce várias funções. Você como igreja de Cristo, você trabalha no Evangelho, você é 1001 utilidades, você é instrumento do Senhor em todas as áreas que o Espírito Santo precisar. Se coloque na presença de Deus, levante a sua cabeça, o Senhor está na sua vida, o Senhor te chamou, te escolheu, se encha do Espírito de Deus. Nós estamos aprendendo isso nesta noite, e ela desempenha inúmeras funções no reino. Entre outros serviços, ele serve a ceia, olha só, né? Os diáconos servem a ceia, vai servir na ceia, em visita, né? Nos lares, nos hospitais, em presídios, impõe as mãos para abençoar e limpar até banheiro. Impõe as mãos para abençoar. As suas mãos servem para limpar, cuidar da casa do Senhor, até para limpar os banheiros. Se for preciso, né? Se for preciso. Então nós temos utilidade, nós somos chamados pelo Senhor. Então eu e você, eu fiz uma comparação nesta noite, que nós somos igual ao fermento. Nós somos igual ao fermento. Jesus disse que aquela mulher usou esse fermento para fazer algo extraordinário, e que você nesta noite, como obreiros do Senhor, como igreja do Senhor, como o fermento não se intimida no tamanho da massa, o fermento não se influencia pela massa, o fermento é muito interessante, não precisa estar na massa para impactar. O fermento só é ativado no meio do calor e da pressão. Olha só, que ele vai nos ensinando, ele vai nos mostrando, né, a utilidade do fermento. O fermento nunca poderá ser tirado da massa. Você não vai ser tirado do meio dessa turma bagunceira, do meio dessa turma que só peca, do meio dessa turma corrupta. Sabe por quê? Você foi chamado e escolhido para estar lá no meio como luz. Jesus disse que nós somos como luz e sal da terra. Nesta noite, querido, aprenda esta palavra. Esta palavra, ela é maravilhosa.
a nós entendermos, o fermento não pode permanecer fechado em embalagens, né? Você não pode ser o crente agente secreto. Você não pode, onde você trabalha, as pessoas têm que saber que você serve a Jesus, que você é a igreja de Jesus, entendeu? Assim como o fermento não pode ficar fechado em embalagens, você onde trabalha, na escola onde você estuda, onde você anda, na padaria onde você compra o pão, na farmácia onde você vai lá comprar o medicamento, entendeu? Aonde você vai, seu médico que cuida de você, ele tem que saber quem você é. Então o fermento não pode ficar fechado em embalagem. Deus não fundou a sua igreja para ficar sentado. Você não foi chamado para simplesmente ficar sentado aqui. Aqui você vem e cultua, você senta para adorar a Deus, um culto de adorar a Deus, servir ao Senhor, mas você tem uma função. Você foi chamado para ser instrumento de Deus, para ser vaso de Deus. Foi Deus que te escolheu, foi Jesus Cristo que te salvou e o Espírito Santo é que usa a sua vida. Então a gente não fomos chamados para ficar sentado só recebendo bênção. A gente fica só me dá, só bênção. O que você vai fazer com as bênçãos? O que você está fazendo com as bênçãos? O que você está fazendo com o que Deus fez na sua vida? Se você não influencia nada, não trabalha, não ajuda ninguém, não faz nada, não prega o Evangelho, não fala do poder de Deus, não fala das misericórdias de Deus, da bondade de Deus, daquilo que Deus fez na sua vida. Você não foi chamado para ficar sentado, você não foi chamado só para ficar recebendo bênçãos. Nós, se somos fermentos, então vamos sair e impactar a massa. E a massa é este mundo, a massa é a rua onde você trabalha, onde você mora, a massa é o local onde você trabalha, a massa é onde você está, para influenciar. Você foi chamado para influenciar, como luz e sal da terra, instrumento de Deus, que nesta noite você seja instrumento do Senhor, chamados para impactar. Aleluia! Né? Nós vamos aprender, estamos aprendendo nisso, né? Nós fomos nessa noite comparando o reino de Deus ao fermento, estamos comparando ao reino de Deus. Você foi chamado para fazer parte do reino de Deus, para ser instrumento do reino de Deus, para ser um vaso do reino de Deus. Você foi escolhido por Deus. Que nesta noite a palavra do Senhor encha seu coração, você saia daqui abençoado por essa palavra. Jesus está contando essa parábola. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Então ela introduz para quê? Para fazer um bolo, para fazer aquilo que ela precisa. E aquilo vai ser levedado, vai crescer, vai ser útil, que você seja útil na mão do Senhor. Assim como aquele fermento ia ser útil naquela massa, aquela mulher estava trabalhando, que você seja instrumento de Deus, você seja vaso do Senhor, que o Senhor se encha do Espírito Santo, que o Senhor te encha da sua graça, do seu poder, que você seja um instrumento poderoso na mão do Senhor, assim como Elias foi, assim como Davi foi, assim como Daniel foi, assim como Gideão foi. O Senhor está conosco, entendeu? O Senhor está na sua vida, foi Ele que te escolheu, Ele será o teu escudo, Ele será a tua fortaleza, Ele é o nosso general, Ele vai à nossa frente, Ele nos dá a vitória, nós não vamos perecer. Aleluia, o seu nome será exaltado. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é bendito, Ele é santo e Ele tem uma função para você, várias funções como nós falamos nesta noite. Então seja usado, seja um influenciador. Você influencia seu marido, você influencia sua esposa, seus filhos com o seu testemunho, com a sua maneira de viver, com a sua adoração, com a sua paz, com a graça que Deus lhe deu. O Espírito Santo está na sua vida. Então nesta noite que você possa aprender isso, que você possa guardar isso no seu coração, que você possa ser cheio dele. Guarde essa palavra nesta noite. Nós temos nos reunido nesse lugar com o culto da família para orar para você, para orar por você, pelos seus filhos, como nós estamos fazendo durante esse mês de junho, pedindo que a graça de Deus venha, mas aí
influencie seu filho com o seu testemunho, influencie seu filho com a sua oração, esteja orando por ele, esteja falando do grande amor de Deus, que Deus o ama, mesmo que ele ache ruim, mesmo que ele reclame, fale do grande amor de Deus. Não tenha medo, o Senhor está na sua vida. Testemunhe das grandezas de Deus, testemunhe como instrumento do Senhor, seja o vaso do Senhor, seja usado e ousado como foi Davi, aquele jovem que enfrenta aquele Golias. Seja ousado como foi Paulo quando enfrenta aqueles falsos profetas. Seja ousado como foi o jovem Daniel quando está lá diante da mesa, diante do eunuco, diante do rei que queria escolher os melhores, e Deus honrou aquele moço. Ele fez diferença naquele lugar. Que você possa fazer diferença aí na sua casa, que você possa fazer diferença no seu dia a dia, quando você fala, quando você abre a boca, abra com sabedoria, que a graça de Deus continue sobre a sua vida, você seja cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Deus nos chamou, Deus te escolheu, você seja um Gideão. Muitas vezes você pensa que precisa de uma multidão ao seu lado. Gideão tinha lá uma multidão, mas Deus disse que era muito povo, e Deus viu que tinha muito covarde, ia sair tudo correndo na hora da luta. Deus preparou, Deus vai preparar pessoas para te ajudar, para estar na sua vida, para usar como armas da graça e da glória de Deus, no instrumento na mão de Deus, para te ajudar a fazer esta obra. A obra de Deus, ela é grande, ela é tremenda. Deus tem nos chamado, por isso nós oramos uns pelos outros, por isso eu me reúno com vocês e pedindo oração, para que Deus salve os seus filhos, Deus salve a sua casa, Deus salve o seu lar, Deus salve lá na sua empresa, Deus te abençoe grandemente, você seja o instrumento do Senhor. Então que esta noite você possa testemunhar da grandeza de Deus, né? Você foi chamado assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Olha o que Jesus está dizendo: e glorifique o vosso Pai que está no céu. Você foi chamado para que eles resplandeça a luz de Cristo. Você testemunhando o Senhor, você obedecendo o Senhor, você andando na presença do Senhor, você adorando o Senhor, você vai resplandecer a luz de Cristo. E sabe o que vai acontecer? Os homens vão ver, e as vossas boas obras glorifiquem o Pai, o seu Pai que está no céu. Nesta noite, guarda essa palavra, guarda essa palavra. Resplandeça a vossa luz. Aleluia. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Diante dos homens. Então resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Eles vão glorificar a Deus. Olha só, se mulher é crente, se moço é crente meu, olha, esse é crente, hein? Olha, se for crente, se um dia eu for crente, eu vou querer ser igual. Entendeu? Você vai glorificar o nome do Senhor com o seu testemunho. Então, testemunho da grandeza de Deus. Que nesta noite Deus te guarde. Que nesta noite Deus te abençoe. Que nesta noite o Espírito de Deus esteja na sua vida. Que nesta noite Ele encha a sua alma, o seu coração. Você foi chamado para brilhar. Você é representante do céu aqui na terra. No nome de Jesus, levante, fique firme, não desanime, não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhe para o autor e aquele que é o consumador da sua fé, Jesus Cristo. Amém, queridos? Vou orar por você nesse instante. Vou entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Entregar a sua casa, naquilo que você foi chamado. Deus te escolheu, Deus te chamou. Levanta, resplandeça, testemunhe, engrandeça o nome do Senhor. Seja servo e serva do Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, eu quero te louvar pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo, pela vida dos meus irmãos. Que esta palavra, Senhor, possa germinar no seu coração. Senhor, levante homens e mulheres, cheios do teu Espírito Santo, que possam, Senhor, testemunhar de ti, da tua grandeza, do teu poder. Que o Senhor possa usá-los através do teu Espírito Santo, para que o teu nome seja honrado, para que o Senhor seja glorificado aqui na terra, através da vida dos meus irmãos, através da nossa vida. Eu entrego cada lar, cada família,
cada homem e cada mulher. Derrama a tua bênção, a tua graça, no nome de Jesus. Que caia por terra toda obra maligna, todo espírito das trevas, que causa barreira, causa temor e medo, seja repreendido em nome de Jesus. Entra nesta casa, entra nesse lar, cura este homem, cura esta mulher e abençoa, renova, salva os seus filhos, salva os seus filhos, salva os seus filhos, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos orando nesse mês de junho, pedindo a tua bênção sobre cada lar, que o Senhor venha salvar os filhos dos seus filhos, libertando e curando para a tua glória, e que os teus filhos, teus servos, sejam testemunhas tuas dentro de casa, onde quer que eles estejam, teu nome seja honrado, o Senhor seja glorificado através da vida deles, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Meus queridos, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, tenham uma semana de paz, tenham uma semana de vitória, que a graça de Deus e a bênção de Deus seja sobre as suas vidas para a glória de Jesus, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Boa semana. A paz do Senhor. Deus guarde vocês no nome de Jesus.